Bom dia, meus amigos e minhas amigas! Quanto tempo a gente não se encontra? 2 semanas, não é isso? Muito bom estar aqui com vocês de novo, nessa aula, que eu sinceramente espero que seja muito legal para vocês, seja uma bênção para todos nós, temos a convicção que Deus está conosco e essa aula vai ser, bênção. Então, como sempre, iniciamos nossas aulas, vamos falar todo mundo junto, bem forte para estremecer as paredes. 1, 2, 3. Bom dia com Jesus no coração. Muito bem. De novo, é muito bom voltar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam bem. E é lógico, não preciso nem dizer a saudade nós estamos de vocês. E torcendo e orando para que esse tempo possa se abreviar e já estamos juntos novamente lá na igreja. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje com uma oração. Então, feche seus olhinhos, mãos dadas assim, bem juntas assim, para nós falarmos com o Senhor. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, porque estamos aqui. Nós te agradecemos porque temos essa oportunidade de aprender da Tua Palavra. Muito obrigado pela nossa saúde, por nossa família. E a nossa oração hoje, Senhor, é para que Tu possas estar abençoando nossos corações, falando de uma forma poderosa em nossas vidas. Que nós possamos aprender mais de Ti e colocar em prática todos esses ensinamentos que nós vamos aprender hoje. Nos abençoe, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, vamos para nosso próximo slide. Bíblia na mão. Vocês estão com a Bíblia na mão? Pertinho de vocês aí, do ladinho. Muito importante, gente, que toda a nossa aula nós vamos usar a Bíblia. Então é muito importante que quando você já começa a assistir a nossa aula, que você esteja com a Bíblia nas suas mãos, tá? Porque assim a gente possa ler mais e aprender, porque a nossa aula é totalmente baseada na Bíblia. Então, se você não pegou, rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, pega a sua Bíblia. Se já pegou, muito bom, porque nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Com a nossa aula de hoje, antes de começar, nós vamos fazer uma recapitulação. Que é isso, tio? Que palavra difícil é essa? Vamos revisar um pouco, trazer o que nós começamos desde a primeira aula sobre o Novo Testamento até a aula de hoje. Vai ser muito rápido, tá? Que eu tenho certeza que vocês assistiram todas as aulas, estão assim, bem com a matéria aqui, com o aprendizado do Senhor bem aqui na cabeça. Então nós vamos passar assim, para nós possamos ter mais tempo para a nossa aula de hoje. Mas é muito importante nós estarmos, revisando o que nós falamos até hoje. Vamos lá. Nossa primeira aula, nós falamos sobre quem? Sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Vocês lembram? Aqui, Jesus é o segundo e último Adão. Se por meio do primeiro Adão o pecado entrou, através de Jesus o pecado sai da vida dos seus discípulos. Nenhuma condenação há para aqueles que permanecem e creem e que estão em Cristo Jesus. Essa foi nossa primeira aula. E a segunda aula, qual foi? O nascimento de João Batista, o arauto, aquele que veio antes de Cristo para anunciar a ele. E também tivemos o nascimento de Cristo, o nosso libertador. Foi isso que nós tratamos na segunda aula. E a terceira aula, qual foi? A terceira aula foi: Jesus foi consagrado no templo, cumprindo assim a tradição judaica. Essa foi nossa terceira aula. E a quarta aula, vocês se lembram? Lembram dessa figura aqui? A quarta aula foi: João Batista aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui. Vemos também a manifestação do Pai
esse é meu filho em quem me comprazo, o Espírito Santo através da pomba e o próprio Jesus Cristo. Nós vemos aqui, nessa imagem, por exemplo, os três, a trindade junta. E a nossa quinta aula, qual foi? Vocês se lembram? Foi lá, ó. Jesus vence a tentação que Adão não foi capaz de vencer. E também foi quando nós falamos sobre os chamados de 12 discípulos. Vocês se lembram? O Espírito Santo leva Jesus Cristo ao deserto e lá ele tem a tentação e logo em seguida depois Jesus Cristo vence a tentação, é lógico, sempre na palavra de Deus, e depois ele sai em busca dos seus 12 discípulos. Essa foi a quinta aula. E a sexta aula? A sexta aula, Jesus demonstra o seu poder e fala sobre a sua missão aqui. Isso nós tratamos na sexta aula. E a sétima aula, vocês se lembram? Quem é essa aqui? Essa foi a mulher samaritana. Jesus ensina a mulher samaritana que ele é a água viva que mata a sede eternamente. Nós tratamos a passagem na Bíblia sobre a mulher samaritana na nossa sétima aula. E depois vimos o quê? Aprendemos que os judeus comemoram a Páscoa e os cristãos comemoram o quê? A ressurreição de Jesus Cristo, que é Jesus, que é o verdadeiro cumprimento da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele, Jesus Cristo, veio para se cumprir a Páscoa. Muito bem. Depois disso, na oitava aula, deixa eu voltar aqui. Na nona aula, nós falamos sobre o quê? Você se lembra desse toque nas vestes de Jesus? Se lembra dessa aula? Nós falamos e aprendemos nessa aula sobre a fé, a partir da mulher com hemorragia, também com o Jairo. A mulher foi curada de uma doença que havia muitos anos que ela tinha, e também a filha de Jairo foi ressuscitada. E Jesus aqui mostra o quê? Que ele tem poder sobre a vida. Muito bem. Na nossa 10ª aula, nós falamos sobre quem? Jesus ensina sobre ser discípulo. Ele apresenta o seu custo, ele ensina que, assim, para ser discípulo, nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo. E o mundo ensina outras coisas. E nós vivemos no mundo. Então, o que Jesus fala? Apresentando o seu custo e a sua postura. Como deve se portar um verdadeiro discípulo de Jesus, um crente, discípulo de Jesus que segue os mandamentos do Senhor. Muito bem. Na outra aula, nós aprendemos sobre o quê? Sobre como devemos orar. Como um cristão deve orar. O que devemos e o que não devemos fazer. Jesus ensina mais que uma oração, mas o modelo que nos deve guiar para todas as gerações. Muito importante isso. Nós falamos sobre isso, foi a oração do Pai Nosso, explicamos versículo por versículo e mostramos qual foi os ensinamentos de Jesus para cada versículo na nossa oração. Como devemos portar com a nossa oração? Uma oração efetiva, uma oração que Jesus, que nosso Deus se agrade. Na outra aula, não precisamos falar mais nada, justamente aqui é o quê? Jesus deu um exemplo de uma vida de oração para os seus discípulos e também na sequência ele andou sobre as águas mostrando o seu domínio sobre a criação. Certo? Muito bem. Depois disso, nós aprendemos sobre, lembra? Do fermento? Lembra? Do tesouro? Então, aprendemos sobre o crescimento do reino. Muito bem. E o seu valor com as parábolas do fermento e do tesouro escondido. Essa foi a nossa 13ª aula. A outra aula em sequência foi, aprendemos que Jesus pregava a verdade independentemente das consequências. Ele pregava a verdade. Doa quem doer.
Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Então, Ele é o pão da vida que dá a vida eterna. Ele é maior que Moisés e melhor que o maná. Certo? Essa foi a nossa aula. Então, dada essa breve revisão de todas as aulas, nós vamos começar nossa aula de hoje com Jesus, o Salvador, rumo à cruz. Muito bem. Nessa aula, nós vamos aprender a última semana de vida de Jesus. Nós vamos hoje somente tratar a entrada triunfal por Jesus em Sião, também conhecido como Jerusalém, tá? Era uma época muito festiva, porque era a época de Páscoa. Os judeus estavam todos indo em direção a Jerusalém. Então tinha bastante gente, bastante movimento em Jerusalém. E nós vamos tratar hoje como é que foi essa primeira passagem que chamamos de entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E onde está essa passagem? Onde está essa passagem? Vamos lá? Ela está lá em Mateus 21, 1 a 11. Pega a sua Bíblia aí, vamos lá. Mateus 21, de 1 a 11. Vamos lá, estou esperando. Vamos lá. Eu sei que vocês abrem rapidinho, sei que vocês conhecem aquela música Gênesis, Mateus, sei que vocês sabem essa música de cor. Então, eu sei que vocês vão abrir, ó, rapidinho. E aí? Já abriram? Muito bem. Então, eu vou ler aqui rapidamente o texto inteiro. Você me acompanha na sua palavra, na sua Bíblia aí, que eu te vai ler aqui rapidinho esse texto. Vamos lá? Bíblia aberta? Vamos lá. Começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 21, vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumentinha e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntando: Quem é este? Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Muito bem. Nós vamos falar agora na sequência, versículo por versículo, mas antes de começarmos a olhar versículo por versículo, para que vocês entendam quem é este, como está aqui na palavra, vamos primeiro nos situar uma linha do tempo. Vamos ver. Olha só. É a última semana da vida de Jesus aqui, tá? Domingo a domingo, tá? E qual é o dia que nós vamos começar hoje? Qual é? Domingo, primeiro dia, a entrada triunfal de Jesus. É essa hoje a nossa aula que nós vamos tratar aqui. Muito bem. Aqui eu estou colocando o mapa para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver? Entender bem esse mapa aqui? Aqui vocês podem ver Jerusalém, tá vendo? E aqui, ó, onde vem Jesus da Betânia, passando aqui, ó, pelo Monte da Oliveira,
Betfagé aqui, ó, passando. Esse, ó, foi o caminho que Jesus fez até a entrada do templo. E aqui, gente, já tinha uma multidão com ele. Fora a multidão que já estava aqui esperando, também por causa que aqui tinha muita gente, porque era a época de Páscoa. Era o domingo, então essa aqui foi a entrada triunfal de Jesus Cristo, a nossa aula de hoje. Muito bem? Entenderam aqui, para vocês terem uma ideia de como veio Jesus até, ó, Betânia, Betfagé, que nós lemos no primeiro versículo. Aqui, ó, Monte das Oliveiras. E aqui vocês percebem que a cidade de Jerusalém era uma cidade de quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Muros. Jerusalém é uma cidade murada. E é o que está aqui, ó. Betânia, Betfagé, Monte das Oliveiras. Muito bem. Então, voltamos aqui. Quem é este? É a nossa aula de hoje. Quem é este? Mateus 21, 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Nós vamos ver nos versículos que nós vamos ler, que nós acabamos de ler, vamos ler juntos agora, um a um, explicando, tá? Quem é esse por cada versículo. Vamos lá? Aqui, justamente uma fotografia do Monte da Oliveira, lembra que eu falei? Primeiro versículo, vamos ler, olha. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes... Tiolan, o que esse versículo traz para a gente? Olha só que interessante. Nesse versículo, o autor quer nos dar uma ideia de localização geográfica de onde estava indo, que onde Jesus estava indo para Jerusalém. Essa é a ideia desse versículo. Um contexto de onde eles estavam. Para onde Jesus estava. Certo? Muito bem. E aqui, o que vocês veem? Jesus para seus discípulos, uma multidão ao redor. O versículo 2. O que diz o versículo 2? Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa o quê? Uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. O que vocês estão entendendo aqui? Jesus está dando uma orientação para os seus discípulos. Dando uma ordem para eles. Não é isso? Os discípulos estavam atentos para obedecer o que Cristo estava ordenando. Olha só que interessante. Jesus, nesse versículo, ele demonstra que tem uma autoridade em requisitar o que fosse necessário para que ele cumpra a sua missão. Jesus tinha uma missão aqui. Nós sabemos que é uma missão. Essa era a última semana de vida de Jesus. Então, o que esse versículo está demonstrando para a gente, que Jesus ele tinha autoridade para requisitar a qualquer coisa que fosse necessário para que ele pudesse cumprir a missão dele aqui na terra. O versículo 3, vamos lá. E se alguém vos disser alguma coisa, e responder que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. O que vocês entenderam aqui? Ó, repararam que eu marquei aqui, ó, em vermelho, uma palavra? Qual é a palavra que está aqui em vermelho? Senhor. Quem é este? Ele é Senhor. E o que esse versículo fala para a gente? Olha lá. Jesus está cada vez mais se revelando. Não é isso? Com maior clareza que ele é, que se encaixava perfeitamente no momento final do seu ministério. Ou seja, Jesus está cada vez mais se revelando com maior clareza quem ele é. Ou seja, já estava chegando o momento final. A missão estava para ser cumprida. E quem ele é? Ele é Senhor. Muito bem. E o versículo 4 e 5? No versículo 4 e 5 está escrito assim: ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião:
Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, cria de animal de carga. Quem é esse? Ele é rei. Ele é rei. Olha só que interessante. Mateus junta aqui duas profecias. Uma em Isaías 62:11 e outra em Zacarias 9:9. Vocês leem aí. Isaías 62:11 e Zacarias 9:9. Dando ênfase o quê? A humildade de Jesus. Vamos lá. Isaías 62, 11. Olha só o que está escrito em Isaías 62, 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Isso está lá em Isaías 62, 11. Depois, lá em Zacarias 9, versículo 9. O que diz lá? Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Sião, Jerusalém, tá, gente? Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu reino, teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de jumento. Ou seja, repara que Jesus aqui estava repetindo as duas profecias juntas. Muito bem. Sião aqui, como eu já falei, é Jerusalém. O rei que é mencionado aqui, olha só, isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa ter bem registrado. Olha só. O rei que é mencionado aqui não é um rei político. Esse rei aqui não é um rei político. Como assim, professor, rei político? É aquele rei que a gente costuma ver, a rainha da Inglaterra, aquele rei de um território que governa politicamente sobre um povo ali, marcado por uma fronteira, enfim. Esse rei não é esse rei político que nós estamos acostumados a ver como tem hoje lá na Inglaterra, por exemplo, uma rainha. Esse rei aqui, ó, que o povo, mas curioso é o seguinte, que esse era o rei que o povo achava que o Messias seria. O rei político, aquele que botaria num trono ali, onde eles estavam, e eles teriam o reinado dele ali. Olha só, o povo esperava que fosse, pois nesse momento ele estava marchando, veja bem, Jesus já sabia qual era a missão dele, que ele iria morrer na cruz. Essa aula vai ser dada daqui a pouquinho, mais na frente, entendeu? Então, esse momento que ele estava marchando para a sua missão, marchando para a sua morte, mas sim aquele que traria a verdadeira vitória para o seu povo. Mas que povo? Quem é o povo de Jesus? O povo de Jesus é aquele que crê em Jesus. Então esse rei aqui, não é esse rei daqui, é o rei, né? Quando Jesus voltar tiver a sua segunda vinda e acontecer todos aqueles fatos que acontecerão no fim dos tempos, lá na concretização da segunda vinda de Jesus. E aí nós iríamos para Nova Jerusalém, onde nós, os remidos do Senhor, os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles escolhidos por Deus, estaremos todos juntos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Porque esse tempo nosso aqui é um tempo curto. Nós, em algum momento, vamos morrer. Não é isso? Então, esse rei que está sendo dito aqui não é esse rei político que nós estamos acostumados a ver e que o povo achava que seria. É o rei todo-poderoso que vai governar por toda a eternidade. E nós estaremos juntos lá. Muito bem. Jesus fazia cumprir as escrituras. O fato de usar um jumento, veja bem, mas um jumentinho, podia ser aquele cavalo pomposo, aquele cavalo bonitão, sim. Tem um significado aí. E eu vou explicar para vocês. Olha só. Era a prática dos reis, quando vinham em paz e amor
ser montado no jumentinho. Você sabia disso? É lógico que o jumentinho também mostrava a humildade de Jesus, mas era uma prática quando um rei chegava na cidade com uma missão de paz e amor montado no jumentinho. Quando ele vinha nos cavalos, aí já era outro objetivo. Era mais para as guerras e outras missões. Mas quando ele vinha montado no jumentinho, era para justamente numa missão de paz e amor. E também mostra o quê? Que Jesus, ele é grande, rei, mas ele é humilde. Ele é exaltado, mas também ele é simples. Não é maravilhoso isso? Muito bem. O animal, olha só outro fato interessante. O animal era muito jovem, lembra? Era um jumento, um jumentinho, certo? Então a gente entende o quê? Que o jumentinho era novinho e nunca tinha sido adestrado. Ou seja, ele estava ali, nunca ninguém tinha montado ou treinado ele para ser montado. E mesmo assim Jesus vai lá e usa o jumentinho. Isso mostra o quê? Que Jesus tem controle sobre a natureza. Aqui, ó. Um animal era tão jovem que nunca fora montado. No meio da multidão, lógico, né? No meio da multidão ele podia o quê? Se assustar, ficar com medo e não tinha sido treinado. Então, isso também mostra que ele manteve o jumentinho calmo e ele tinha controle sobre a natureza. Muito bem. O versículo 6 e 7 fala assim: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles o quê? As suas vestes, sobre elas Jesus montou. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para nós? Muito bem. Os discípulos obedecem a Jesus. Diante do protesto, lá em Lucas 19, 31 e 34, fala que os donos meio que protestaram. Peraí, vai pegar meu jumentinho? Nessa passagem não demonstra essa parte, mas lá em Lucas 19, 31 e 34, depois você pode ir lá ver, mostra que os donos protestaram. Assim, olha só, os discípulos obedecem a Jesus, Jesus tem autoridade, os discípulos vão lá, obedecem. Diante do protesto dos donos, eles falam, o Senhor precisa deles. Assim, os donos deixam levar os animais sem problema. Jesus monta um jumento novo, sem problemas, mostrando que ele tem controle sobre a natureza, pois ele é Criador. Quem é esse? Criador. Muito bem. No versículo 8, diz assim, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Olha lá, você está vendo aqui a figura? Eles colocando as vestes, os ramos de árvores, espalhando isso pelas estradas. Olha só, a multidão estava seguindo os exemplos dos discípulos. Os discípulos fizeram isso. Tiraram as suas vestes, botaram sobre o jumentinho, para que Jesus pudesse montar sobre o jumentinho. E a multidão, vendo também, seguiu os exemplos dos discípulos. Olha lá. Eles estavam honrando a Jesus como rei. O mesmo povo, olha aqui, olha só, o mesmo povo que chamava Jesus de rei naquele momento, estaria condenando Jesus à crucificação dias depois. Vocês acreditam? O mesmo povo que está fazendo aquela festa toda, em alguns dias depois vai estar falando assim, crucificam. Nós devemos ser únicos e crer, ser autênticos, ser crentes fiéis, conhecedor da palavra, ter Jesus Cristo no coração, mas nós nunca podemos ser duas coisas. Ou nós somos de Cristo e seguimos a palavra dele, damos testemunho, pregamos o evangelho, ou nós não somos de Cristo. Nós, como cristãos, separados por Deus, nós temos que ter um verdadeiro ódio do pecado. Nós devemos ter medo, sabe do quê? De envergonhar o nome de Deus. Das pessoas olharem pra gente e falar assim, olha, nem parece que é crente. Nem parece que vai à igreja. Será que você dá testemunho no seu colégio, na sua família, como um filho obediente aos seus pais, honra os seus pais?
No colégio você fala sobre Jesus, você testemunha sobre o Evangelho, aquilo que você aprende em casa com seus pais, você também aprende na igreja. Não só de falar, mas de testemunhar, dos seus atos testificarem isso também. Aqui a multidão, naquele momento, estava assim, o rei, estavam lá todos alegres, né? Mas a mesma multidão que depois iria julgar e condenar Cristo para a crucificação. Isso é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nossa vida, ela tem que honrar e glorificar o Senhor. Ela tem que testemunhar aquilo que nós aprendemos. Nós temos que ser autênticos e únicos. Deus se agrada daquele que tem um coração que adora a Ele verdadeiramente. Tudo bem? Muito bem. Continuando aqui. Versículo 9. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Quem é esse? Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Nesse versículo existe bastante coisa que nós precisamos aprender, tá? Tem além de quem é esse filho de Davi. Então vamos ver alguns detalhes para vocês entenderem um pouco mais sobre este versículo. Hosana, o que significa a palavra Hosana? Significa salva agora ou salva, por favor. A mensagem do povo aqui é: nós te imploramos, ó Senhor, salva agora. Você lembra que eles estavam sob o jugo do Império Romano nessa época, né? Então, lembra que eu falei que eles pensavam que Jesus seria aquele rei político que iria libertar o povo ali, naquele momento? Então, quando a gente fala que Hosana ao filho de Davi, eles estão falando assim, nós te imploramos, ó Senhor, salva-nos agora. Mostrando o quê? Um ato de súplica e adoração. Jesus era o quê? Era visto como um salvador. Ele viria ali para salvar o povo. Outro fato importante, havia duas multidões ali, tá? Uma em Betânia que seguia Jesus, e a outra que estava em Jerusalém e caminhava com ele ali, tá? Essas duas multidões faziam de Deus o objeto da sua oração e do seu louvor àquele momento. A menção filho de Davi, mais bendito que vem em nome do Senhor, faz referência a Jesus e testifica ele como o quê? Como o Messias. Quem é esse? Messias. Mas aquele povo, ele não entendia o sentido de Jesus naquele momento. Não entendia. Que ele seria o que salvaria o seu povo dos pecados deles. Essa era a missão de Jesus. Morrer na cruz por nossos pecados. Carregar sobre ele o peso dos nossos pecados. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus morreu lá, foi crucificado, ele trouxe com ele os nossos pecados. E uma algo que se manter daqui a pouquinho. Muito bem. Continuando. Hosana nas maiores alturas. Mostra que Jesus era considerado o quê? Um dom de Deus. Aquele que habita nos mais altos céus. Hosana nas maiores alturas. E, portanto, é digno de nossas súplicas, orações e louvores. Inclusive, mesmo dos anjos também. Sobre todos. Todos ali. Entendeu? Muito bem. Olha esse quadrinho aqui laranja que eu quero mostrar para vocês. Jesus é o Rei e Salvador. A multidão não entendeu isso. Devemos louvá-lo, adorá-lo, dizendo que ele é o nosso Rei e Salvador, sabendo que ele morreu pelos meus pecados e cuida de mim e de você. Tudo bem isso aqui? Ele é nosso Rei, ele é Salvador. A multidão naquela época não entendeu que ele vinha com essa missão, que nós devemos adorá-lo, glorificá-los, honrá-los, porque ele é nosso Rei, nosso Salvador, sabendo que ele morreu pelos meus pecados e que ele cuida de mim. Tudo bem? Muito bem. Versículo 10 e 11, que são os dois últimos versículos da nossa passagem de hoje,
Fala assim: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou: quem é este? Quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Olha só. Aqui mostra que a presença de Jesus impactou toda a cidade de Jerusalém. Era um evento na entrada de Jesus, a entrada triunfal. Um monte de gente, foi um grande evento. Então a entrada dele impactou toda Jerusalém ali. Todos, quando viram, ficaram muito curiosos em verem assim o povo louvando alegremente a ele. Quem é esse? Jesus não era mais um estranho em Jerusalém. Já estava conhecido. Ninguém esperava que ele chegasse à cidade montado no jumentinho, porque isso mostra o quê? A humildade, e mesmo assim, todos adoravam a ele ali. Hosana nas maiores alturas. Chamaram ele de profeta de Nazaré. Por que profeta de Nazaré, na Galileia? Pois foi lá que é a cidade natal, onde foi o principal campo de pregação de Jesus. Por isso que o povo fala: lá vem o profeta de Nazaré da Galileia. Nem a multidão ali presente, nem os discípulos tinham real noção, tá, da obra de Jesus de forma completa. Tá? A mesma multidão que adorava Jesus ali, dias depois iria gritar: crucifica, como eu falei um pouquinho antes. Olha esse quadro. Jesus entrou em Jerusalém domingo anterior à sua morte, que foi a entrada triunfal. Agora, vamos dar uma recapitulada. Quem é este? Então agora eu vou chamar minha filha Fernanda, que vai me ajudar aqui, e nós vamos ler juntos. Quem é este? Pode vir aqui, Fernanda. Vem aqui. Essa é minha filha Fernanda, para quem não conhece. Muito bem. Então, olha só. Vou pedir a Fernanda falar bem alto. Eu vou falar assim: quem é este? Aí eu vou mostrar o nome aqui e as passagens que nós falamos um pouquinho mais atrás. Vamos lá. Quem é este? Senhor. Versículo 3. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Quem é este? Rei. Versículo 4 e 5. Ora, isso acontece para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, cria de animal de carga. Lembra que foi aqui a junção de Isaías e Zacarias, que nós lemos na palavra de Deus? Mas afinal, quem é este? Criador. Os discípulos obedecem a Deus diante do protesto dos donos. Eles falam: o Senhor precisa deles. Assim os donos deixam levar os animais sem problemas. Lucas 19, 31 a 34. Jesus monta um jumento novo sem problemas, mostrando que ele tem controle sobre a natureza. Ele é o Criador. Quem é este? Filho de Davi. Versículo 9. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, chamavam Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, nas maiores alturas. Quem é este? Salvador. Hosana significa salvar agora, ou salva por favor. A mensagem do povo aqui é: nós te imploramos, ó Senhor, salva agora. Mostrando um ato de súplica e adoração. Jesus era vista como Salvador. Quem é este? Messias. A menção filho de Davi, mais bendito que vem em nome do Senhor, como referência a Jesus testifica ele como um Messias, mas aquele povo não entendia o sentido de Jesus naquele momento, que ele seria aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles. Fernanda, quem é este? Dom de Deus. Hosana nas maiores alturas. Mostra que Jesus era considerado como dom de Deus, aquele que habita nos mais altos céus e, portanto, é digno das nossas súplicas, orações e louvores, inclusive mesmo os dos anjos. Fernanda, quem é este? Profeta. Versículo 10 e 11. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntando: quem é este?
E as multidões clamavam: Este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Muito bem, obrigado, minha filha, por sua participação aqui na aula. Muito bem. Vocês entenderam? Entenderam a aula de hoje? Foi a entrada triunfal. Agora nós vamos para o nosso versículo, que com certeza você já deve ter memorizado, guardado. Vamos lá? Todo mundo junto? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Vamos ler todo mundo junto? De novo, mas bem forte. Eu quero que seu pai, sua mãe, que se não estiver ao seu lado, possa escutar lá onde eles estão. Lá onde eles estão. Então tem que ser bem forte. Vamos lá? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Muito bom. E agora, nós vamos às nossas atividades. Veja bem, eu recebi várias atividades, o Marcos também recebeu atividades, mas faltam alguns queridos e amados, vocês que talvez não tenham entregado ainda as atividades para nós, tá? É muito importante você fazer essa atividade para você fixar o que você está aprendendo nas aulas e mandar para a gente. Olha, eu recebi cada linda atividade assim que eu fiquei impressionado, uns desenhos maravilhosos, umas respostas bem bacanas. Então, é muito importante que você não deixe de fazer a atividade proposta e mandar. Quando eu dou aula, manda para mim. Quando o tio Marcos der aula, manda para o tio Marcos. Mas não deixe de fazer as atividades. É para o seu próprio crescimento. Peça a ajuda do seu pai, da sua mãe, para tirar uma foto e mandar para a gente, mas não deixe de fazer as atividades, ok? Atividades, serão 2 atividades, depois eu vou mandar isso lá no grupo do pai, no WhatsApp. Atividade 1 é a seguinte, olha, pesquisar sobre os diferentes nomes dados a Jesus e seus significados. Exemplo, Cristo, Emanuel, Príncipe da Paz. Mandar também, junto com os nomes que vocês encontrarem na Palavra de Deus, onde vocês acharam esses nomes, ok? Então a atividade 1 é pesquisar sobre os diferentes nomes dados a Jesus e seus significados. Exemplo, Cristo, Emanuel, Príncipe da Paz. E não esquecer de mandar a referência bíblica. E a nossa atividade 2 é a seguinte. Pergunte aos seus familiares e aos seus amigos. Quem é Jesus? Eu queria que vocês pensassem em 5 pessoas, parentes e amigos, perguntando para ele, quem é Jesus? Você vai anotar o nome da pessoa e a resposta dela e vai mandar para o tio. É muito simples. Quem é Jesus? Ok? Você vai entrevistar 5 pessoas e depois vai nos mandar a resposta. Muito bem, gente. Com isso, chega ao fim a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom falar sobre Cristo com vocês. Falar dessa passagem que é maravilhosa. É o início da última semana da vida de Cristo, né? Quando teve seu ministério aqui na Terra. E eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa que vocês precisarem, dúvida que vocês tiverem, quiserem mandar para mim, pode mandar para o WhatsApp, pede para sua mãe, escrever que o tio vai te responder. Tá bom? Vamos orar então para encerrar nossa aula? Todo mundo de olho fechado, mãozinha junta, para falar com o Senhor. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos porque nós sabemos quem Tu és. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que cuida de nós, Tu és aquele que entregou o Seu próprio Filho na cruz para morrer pelo meu pecado, pelo nosso pecado. E nós te agradecemos, Senhor Deus, pela essa oportunidade, pela essa bênção que é ter o Senhor na nossa vida. Continue, Senhor Deus, a nos proteger, a guardar a nossa família, a guardar todos aqueles nossos amigos, a que nós amamos, Deus, e que nosso Senhor, Tu possa estar nos usando, Pai, para falar do Teu amor para todas as pessoas que precisam ouvir. Usa-nos, Deus. Nós Te amamos e queremos Te honrar com as nossas vidas. Nós pedimos isso e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém
e amém. Muito bem. Olha, um beijo grande para vocês, uma ótima semana, uma semana abençoada e que nosso Deus continue trabalhando na vida de vocês, na família de vocês com muito amor e nós possamos ter uma vida de louvor ao nosso Deus, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.